Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho trazer-vos a minha opinião sobre o livro Maus Hábitos, o primeiro romance da Alana Portero, que é uma autora espanhola. A Alana já tinha escrito poesia e é também conhecida pelas suas participações na imprensa espanhola, nomeadamente em temas como cultura, feminismo e ativismo LGBT. Ora, este é um primeiro romance que começou com o pé direito, porque começou logo por ser publicado em 13 países. Foi galardoado em Espanha com o prémio de melhor livro do ano Time Out e distinguido pelo El País como um dos 10 melhores livros publicados em 2023. Em Portugal ele chegou-nos pela Alfaguara, que é uma chancela do grupo Penguin, com tradução da Helena Pita e com revisão da Maria de Fátima Carmo. Eu começo já por dizer que gostei bastante deste livro e gostei bastante deste livro porque ele, apesar de retratar um contexto específico, é um livro bastante universal, pelo menos através daquilo que ele transmite, pelas sensações que ele nos traz e pelos sentimentos que provavelmente já sentimos e que, nos quais nos recordamos certamente. Ora, a protagonista deste livro é uma menina, portanto, a história começa nos anos 80, num bairro operário de Madrid, chamado São Blas, e nós começamos a acompanhar uma menina com poucos anos, 8, 9 anos, e vamos até ao início da idade adulta. Só que esta menina nasceu com um corpo de sexo masculino, só que não se identifica com o seu lado biológico, e, portanto, vamos acompanhá-la na primeira pessoa. Isto é um romance de formação, em que a narradora, cujo nome nós nunca sabemos, nos vai contar o seu contexto socioeconómico, portanto, como é que é a casa dela, como é que é o bairro em que ela vive, em que é que as pessoas trabalham, o que é que elas pensam, como é que elas se relacionam umas com as outras, e vamos perceber que isso tem, em parte, interferência na forma como ela lida com a sua identidade, mas que há aqui coisas que estão retratadas neste livro e receios e opções que nós também já estivemos certamente, sejamos pessoas trans ou pessoas cis, de certeza que já passamos por algumas coisas que aqui estão. Vou dar-vos um exemplo. Há aqui uma determinada altura em que ela nos conta que, pronto, tendo nascido rapaz, vestindo-se como rapaz e sendo tratada pelos pais pelo nome que lhe foi atribuído à nascença, era expectável que um rapaz se comportasse de determinadas maneiras e que, inclusive, gostasse muito de futebol. Então ela fingia que gostava de futebol para que correspondesse de alguma forma a uma expectativa que lhe tinha sido, que lhe estava associada, não é? E quantos de nós já não fizemos isso, não é? Quantos de nós já não, até nem para evitarmos perguntas, já não deixamos que pensassem aquilo que queriam de nós, aquilo que era expectável, aquilo que na maioria dos casos faria sentido, deixamos para lá só porque não queríamos responder a questões, não nos queríamos chatear, não queríamos, enfim. E também não sabemos lidar muitas vezes. E por isso é que eu digo que há aqui coisas que são muito transversais. E o título do livro, a própria autora, eu tive a oportunidade de ver entrevistas que ela concedeu, e ela diz abertamente a origem do título, porque é que se chama assim, e ela fala dos maus hábitos, como, por exemplo, aquele que todos nós, ou quase todos nós temos, que é o de, por aquilo que estamos a ver, tirar conclusões. Nós não perguntamos ao outro o que é que ele é, como é que ele quer ser tratado, nós deduzimos com base naquilo que os nossos olhos estão a ver. E isto dá muito que pensar, e ser leitor também é aceitar que às vezes nós encaixamos nestas gavetas, não é? Nestas generalizações que os autores às vezes nos apresentam e que nem sempre são generalizações à toa. E esta, por acaso, doeu-me, porque eu pensei, se calhar eu já fiz isto. Mas por falar em generalizações e em categorias e em gavetas, este livro é automaticamente categorizado como autoficção, tendo em conta que a Alana Portero é uma mulher trans, é categorizado como literatura feminista, literatura LGBT, e a autora não nega essas categorias, mas porque realmente os temas estão aqui, mas diz que não gosta de colocar um livro em gavetas porque o reduz, e não era isto que ela queria, não era focar-se no particular, mas pegar numa situação e pegar em muitos episódios de violência, com a nossa protagonista ou não, e daí mostrar a realidade, não é?
e que não é uma realidade só de pessoas trans e que muitas mulheres cis se iam identificar com o que está aqui, e eu confirmo, de facto acho que sim. Mas esta autora, além de ser muito lúcida nas suas entrevistas, e há coisas que ela diz que poderiam parecer balelas, poderiam parecer coisas bonitas só para ficar bem nas entrevistas, mas com as quais eu concordo muito e acho que o livro é muito isso. E ela diz também que não queria escrever um livro cínico, e eu acho que todo este livro não é cínico, porque poderia ser um livro até algo revoltado, agressivo, doutrinário até, e não é nada disso. É um livro em que a violência está lá, os receios estão lá, mas em que ela não coloca isso na escrita. Há quem diga que ela é poética. Não sei se concordo totalmente com isso, pelo menos não no sentido tradicional em que nós utilizamos o termo poético, não é? Mas acho que tem frases bonitas, sim, frases que dão muito que pensar, mas não é um livro poético de uma ponta à outra, não é esse o foco dela. É até muito realista, muito simples e muito despretensioso, e por isso mesmo acaba por ser, lá está, universal, transversal, e que de forma muito terna e com muito sentido de humor alerta para estas questões e para esta nossa necessidade de estar atento, e de estar atento até dentro de casa, não é? Porque às vezes notamos determinados comportamentos nos nossos filhos, irmãos, amigos, outros familiares, etc., e nós não sabemos lidar com isso, mas também não paramos para escutar, não paramos para perguntar, não deduzimos tudo ou achamos que vai passar, e nem sempre é assim. Que não é fácil, também não digo que no caso da nossa protagonista fosse fácil até para os pais dela, que também viviam naquele contexto, que tinham determinada escolaridade, etc, etc, etc. Mas a literatura também para nos fazer pensar, e eu acho que este livro, sem precisar de palavras difíceis, de construções frásicas super rebuscadas, acho que vai muito ao ponto. E nota-se também que, primeiro, que a Helena constrói muito bem os personagens. Não é à toa que ela vem do teatro. Ela é cofundadora de uma companhia de teatro espanhola chamada Striga, porque realmente o livro é até visual em muitos momentos, e acho que isso também se nota na escrita dela. E além desta protagonista, que não tem nome, mas com quem nós estabelecemos empatia, não só por falar na primeira pessoa, mas porque podíamos ser nós, podia ser alguém que nós conhecemos, mas também porque tem outras mulheres, estou-me a lembrar de duas vizinhas em específico, que têm vidas muito sofridas e ao mesmo tempo são consideradas as loucas do bairro. E eu lembrei-me de um outro livro editado pela Penguin, neste caso pela Chancela Iguana. É um livro ilustrado que nos traz a história de várias mulheres, reais ou fictícias, isto é, desde rainhas, imperatrizes, cantoras, dançarinas, até fictícias, personagens da literatura, deusas gregas, mulheres que tinham ou têm comportamentos e ações e pensamentos e formas de estar no mundo que são muito associadas ao homem, ao sexo masculino, mas que quando esses comportamentos são tidos por mulheres, elas são bruxas, são doidas, são vilás, mas eles não. E é inevitável ler as partes destas duas vizinhas e não pensar nisso. Elas que viviam a vida à sua maneira, e que o facto de viverem à margem, não é? Fora daquilo que era expectável para pessoas da sua idade, da sua condição social, do seu sexo, não era suposto agirem de determinadas maneiras. Só que as pessoas que estão à nossa volta, mesmo que não estejam a passar pela mesma descoberta do que nós, não necessariamente a questão trans, mas elas de alguma forma também marcam a nossa infância, a nossa adolescência, o nosso crescimento, e condicionam, ou não é condicionam, mas influenciam também aquilo que vimos a ser. E estas mulheres aqui também são, aqui 2 ou 3 episódios muito, muito fortes, mas não é necessariamente porque a linguagem leva a isso. E é este requinte que eu acho que a Alana Portero tem, e que por isso o livro vale muito a pena ser lido, porque também se lê muito, muito depressa. Ele não é muito grande, mas a escrita é muito lida, são 240 páginas e é um livro assim que, lá está, não quer dizer é um incontornável na literatura LGBT, porque é colocar em
categorias, em colocar em gavetas, mas efetivamente foi uma experiência de leitura muito rica, no sentido em que tudo o que nos acrescenta sentimentos ou mágoas que o outro possa ter, ou que nós possamos provocar, eu acho que é sempre de valor, e toda a literatura que nos incomoda e que nos faz pôr a mão na consciência também é muito boa. Por isso acaba por ser um livro que eu recomendo, não só por esta linguagem simples, acutilante, pelo facto de nem a protagonista nem a Helena Portero se vitimizarem, porque até numa das entrevistas que eu vi, a Helena diz que ninguém perguntou ao Javier Marias, que escrevia muito sobre escritores, sobre professores universitários, ninguém lhe perguntou se ele, escritor e professor universitário, estava a escrever autoficção. Então, porque é que o livro dela tem de ser autoficção? E acho que é uma associação provocatória, que ela diz sempre em tom muito sereno, mas que também me fez até gostar mais do livro, estes momentos em que eu ouvi falar sobre ele, e não se focar nela, na experiência dela, que é a parte que eu acho mais, que era a mais fácil, não é? E que ela não cai nisso. Poderia tê-lo feito, mas não o faz. E é um livro com muitas referências à cultura pop, como muitas divas inspiraram esta menina e a ajudaram no seu processo. É um romance de formação, é um romance sólido, é um romance que para romances de estreia acho que é muito bem feito, e por isso só posso recomendá-lo sem dúvida nenhuma. E recomendo também porque, a meu ver, é um livro que acaba por ser transversal a várias idades. Se por um lado eu acho que ele pode e deve ser lido por adolescentes, por outro lado acho que ele pode e deve ser lido por idosos, por pessoas de meia idade, porque efetivamente não é obsceno, mas também não é púdico, pronto, está ali num grau QB que eu acho que é capaz de envolver qualquer leitor, e que não sei se há cura para a transfobia, gostava que ela existisse, se alguém descobrir que me diga, mas talvez este livro seja um bocadinho parte dessa cura a existir, porque a literatura, o cinema, as artes em geral, têm muito esta capacidade de nos fazer pensar um bocadinho mais além, e quando nos depararmos com as situações, de talvez estarmos mais preparados para lidar com elas, se isso vier a acontecer. Eu acho que este livro, querendo ou não, tendo sido planeado ou não, acaba por ter esse efeito quase educativo, sem ser, lá está, doutrinário ou impositivo, e esse mérito ninguém tira a Helena Portero. Eu vejo-vos num próximo vídeo. Até lá, portem-se bem, leiam muito, leiam bem e sigam-me nas redes sociais, cujo link está aqui em baixo neste vídeo, na caixa de descrição. Acompanhem-me nas redes sociais todas, porque eu sou uma pessoa sempre com muito para dizer. E pronto, vejo-vos então no próximo vídeo e boas leituras. Adeus!